Bom, pessoal, nós vamos começar mais uma aula a respeito de plano cartesiano. Nós vamos tratar hoje nesta aula sobre distância entre dois pontos. Quando esses pontos estão paralelos ao eixo x ou paralelos ao eixo y, nós vamos aprender a fazer o cálculo dessa distância. E na aula de hoje, nós também vamos aprender a calcular a distância entre dois pontos quaisquer. Ou seja, não será necessário que esses dois pontos, esse segmento, esteja paralelo a nenhum dos dois eixos, ok? Então nós vamos aprender a fazer um cálculo para qualquer tipo de segmento, em qualquer orientação. Pode estar paralelo e pode estar na diagonal, ok? Então, olha só, para ilustrar esse problema, nós vamos começar assim. A nossa aula de hoje, a gente vai começar com dois problemas, certo? Respondendo essas duas perguntas, a gente vai fazer esse estudo automaticamente ao mesmo tempo. O problema que eu tenho é esse, olha só o que foi trazido aqui para nós. Fernanda, ela fez o gráfico da localização de diversos lugares de seus colegas de classe, incluindo a mesa do professor. No plano cartesiano que está mostrado aqui embaixo, aqui do lado, ok? Há também uma mesa de leitura no meio do caminho entre Fernanda e Paula, certo? Aí vem as perguntas. Primeira, em quais coordenadas o professor deve representar graficamente a mesa de leitura? Então eu tenho que encontrar aonde é que essa mesa de leitura aqui, olha só, ela vai ser localizada, ela está aqui no meio do caminho, e eu preciso descobrir esse ponto e essas coordenadas para colocar aqui. A segunda pergunta, qual a distância entre a mesa de leitura e a mesa do professor? Então, graficamente eu tenho isso aqui nesse plano, que é uma representação mais ou menos de uma sala, vamos supor que seja isso, né? Essas linhas aqui, ó, eixo Y e eixo X. Nesses pontinhos aqui, ó, de interseção entre os eixos, digamos que seria a posição das carteiras, certo? Então eu tenho aqui, ó, a posição da mesa do professor. Aqui eu tenho a posição de Fernanda, posição de Marcos, posição de Pedro e a posição de Paula. É o que eu tenho inicialmente. Então, para responder a primeira pergunta, qual é a primeira pergunta? Ele quer saber em quais coordenadas o professor deve representar a mesa de leitura. O problema diz aqui para nós que a mesa de leitura ela está no meio do caminho, ok? Entre Paula e Fernanda, ou Fernanda e Paula que é a mesma coisa. Então perceba que aqui, ó, entre Paula e Fernanda, a gente tem que criar um segmento, correto? Então, a gente vai criar aqui um segmento, ok? Então, olha só, eu tenho que criar um segmento aqui. Deixa eu só mudar essa cor. Rapidinho. Ok? Então, eu tenho que criar aqui, ó, este segmento. Então, nós vamos traçar aqui um segmento. Ok? Então, eu tenho aqui ó, um segmento que vai de Paula até Fernanda. Ok? Esse segmento aqui, ó, que representa Paula, eu vou chamar apenas de P. E o segmento que representa Fernanda, eu vou chamar apenas de F. Então perceba que aqui, olha, nós temos dois pontos, ponto P e o ponto F. E esse ponto, ele formou um segmento que é paralelo, nesse caso, olha, é paralelo ao eixo Y, ok? Então, essa distância a gente já sabe calcular. Nós já vimos na aula anterior que, vimos isso aqui, ó. A distância entre dois pontos quaisquer, dois pontos A e B, vai ser igual, nesse caso, como é paralelo ao eixo Y, eu digo que é y de A menos y de B. O que quer dizer isso aqui? Significa que o cálculo dessa distância é o valor do ponto no eixo Y menos o valor do outro ponto também no eixo Y, ok? E esses pontos são pontos da coordenada, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha só, se eu tenho o ponto P, é encontrar essa coordenada de P, certo? E aqui, encontrar as coordenadas de F, ok? Em relação ao ponto P,
como é que a gente determina as coordenadas? Vejam bem, é muito simples, ó. Lembrando que, em relação às coordenadas, a gente tem isso aqui, ó. As coordenadas do ponto eu posso representar por P, chamar um ponto de P, que é um ponto qualquer. As coordenadas deles nada mais é do que x de P, se for em relação ao eixo x, né? E y de P, se for em relação ao eixo y. Então, os dois pontos representam os dois eixos. Primeiro, o valor do ponto representa x. Segundo, o valor do ponto representa y. Então, aqui, olha só, eu tenho o ponto P. Como essa linha, esse segmento, ele está paralelo ao eixo y, eu só preciso das coordenadas de y, né, do eixo y. Então, olha só, trazendo para o problema que eu tenho, como meu problema fala de Paula e Fernanda, eu vou representar assim, ó, a distância de P até F vai ser igual a y de P menos y de F. Então, essa distância entre Paula e Fernanda vai ser igual. Aí, gente, nesse caso, eu vou olhar apenas para esse eixo, ó. Apenas para o eixo Y. Qual é o valor do ponto P no eixo Y? Ó, é só a gente seguir a linha até chegar no eixo Y. Ele vale 7. Ó. Então, eu tenho 7 menos o valor do outro ponto, que é o ponto F, também no eixo Y. Então, olha só, é só a gente seguir aqui a linha, ó, viu? E o valor desse ponto é 1. Então, a gente tem que essa distância, 7 menos 1 é 6. Então, aqui, ó, 6 unidades de medida é a distância entre Paula e Fernanda nesse plano cartesiano. Sabendo disso, eu posso representar agora a mesa de leitura. Por quê? A mesa de leitura está na metade do caminho, certo? E a metade, todo mundo sabe que é dividido por 2. Então, eu tenho que a 3 unidades de medidas de qualquer uma das duas, eu vou colocar a mesa de leitura. Então, aqui eu faço apenas contar. Ó. Uma unidade aqui, ó, 2 unidades aqui e 3 unidades aqui. Ó. Então, aqui fica o pontinho que representa a mesa, ok? Então, aqui, ó, é onde fica a mesa, ok? Achei a localização da mesa. O que eu vou fazer? Eu quero saber, então, quais são as coordenadas, ok, que estão representando esse ponto. Quais são as coordenadas desse ponto? É muito fácil, né? A gente vai fazer do mesmo modo que a gente fez ali, ó. A mesa eu vou chamar de ponto M, então coloco um M maiúsculo, vou abrir parêntese. As coordenadas de um ponto nada mais é do que o valor desse ponto no eixo X e o valor desse ponto no eixo Y. Para o eixo X, eu já estou na linha, ó, descendo a linha, eu vou encontrar aqui o valor 4, separo com vírgula. Olhando para o ponto M, é só olhar na direção oposta, ó, eixo Y. Aqui eu também tenho 4. Então, esse ponto M são as coordenadas 4 e 4. Então, aqui, ó, eu respondo a primeira pergunta. Coordenadas 4 e 4. Primeira pergunta está respondida, ok? A segunda pergunta, então, qual a distância entre a mesa de leitura e a mesa do professor? É o nosso segundo problema. Para resolver essa pergunta, a gente vai dar uma limpada aqui no nosso gráfico, viu? Para a gente poder refazer novamente. Qual a distância entre a mesa de leitura e a mesa do professor? Então, eu quero saber, ó, essa distância aqui, ó, desse ponto para esse, ok? Então, como eu quero saber a distância entre dois pontos, eu preciso traçar aqui um segmento, correto? A gente vai traçar aí um segmento para verificar esse valor, beleza? Então, vamos lá traçar este segmento que vai ser mais ou menos assim. Ó. Pode não ficar perfeito, mas imagine que será. Então, eu quero saber a distância deste segmento, ok? Qual é a minha dificuldade aqui? A minha dificuldade é que este segmento ele não é paralelo nem ao eixo X e nem ao eixo Y.
Então, a técnica que eu usei aqui para responder a primeira pergunta, eu não posso aplicar aqui na segunda. Eu preciso descobrir outra estratégia para resolver esse problema. Olhando para cá, a gente pode perceber que, eu olhando para o ponto 1, que representa a mesa do professor, né? Essas coordenadas aqui, 0 e 1, que está aqui. Se eu olhar para o ponto F, que representa Fernanda, ok? E se eu olhar aqui para esta linha, eu vejo que aqui, olha, a gente pode criar um triângulo retângulo. Então aqui, olha, eu já tenho uma maneira de resolver esse problema. Perceba o seguinte, ó, se eu juntar este segmento com este, e este segmento, olha só, se eu unir com esse, veja o que aconteceu. A gente conseguiu criar um triângulo retângulo, olha só. Deixa eu tentar fazer melhor aqui. Olha só. Então eu tenho um triângulo retângulo. Com o triângulo retângulo, a gente sabe que em todo triângulo retângulo, a gente pode aplicar Teorema de Pitágoras, certo? E com o Teorema de Pitágoras, eu consigo definir qualquer lado de um triângulo, desde que eu tenha as outras duas medidas, certo? E aqui a gente sabe calcular os lados de um triângulo, ou seja, os lados de um segmento, melhor dizendo, no plano cartesiano, quando eles são paralelos. A gente já sabe fazer isso. Então, olha só, eu sou capaz de definir essa medida e essa. E com esses dois valores, eu consigo definir o terceiro usando o Teorema de Pitágoras. Então, essa é a nossa ideia. Definir o valor dos lados que são paralelos aos eixos e depois aplicar o Teorema de Pitágoras e descobrir a medida que eu quero, que é este lado, que para esse triângulo, olha só, lado oposto ao ângulo reto. No triângulo retângulo a gente chama de hipotenusa, viu? Então eu vou descobrir isso aqui, usando Pitágoras. Aí então, voltando lá agora para a regra 1, que nós resolvemos a primeira questão, nós vamos precisar agora definir essa distância entre Fernanda e a mesa do professor, ok? Como é que eu faço isso, pessoal? Como é que eu faço? Primeiro, você vai olhar para o lado que você quer calcular e verifica a qual dos eixos esse lado aqui é paralelo. O que é ser paralelo? É ele estar na mesma orientação do eixo. Ó. Olha só, essa linha aqui, ó, ela não está para cima? Qual é o eixo que está para cima? O eixo Y. Então, este lado é paralelo ao Y. Significa que, para calcular essa distância, eu vou olhar apenas para o eixo Y. Apenas, ó. Aí, olha só. A gente pode fazer assim, ó. É o valor desse ponto no eixo Y. Olha só, tá bem aqui, ó. 4. Menos, ó, isso, menos o valor deste ponto também no eixo Y, que é 1. Está bem aqui, ó. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Só subtrair, ó. 4, eu tiro 1, fica 3. Então, este lado vale 3. A mesma coisa vai acontecer aqui. Vejam bem, olha só. Agora, este lado, ele é paralelo ao qual eixo? Olha a orientação dele, ó. Paralelo ao eixo X. Então, eu faço a mesma coisa, ó. É este ponto aqui, ó, menos o valor deste ponto aqui, ó. Percebam que esse ponto em relação ao eixo X, ele está na origem, ó, ele é 0. Então, eu tenho 4, sempre maior menos o menor, né? 4. Se eu tirar 0, fica próprio 4, né? Então, esse lado vale 4. Então, eu tenho 3 e 4. Agora, com essas duas medidas, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras e achar essa distância. Então, o Teorema de Pitágoras nós já estudamos, nós já conhecemos ele. Eu vou resumir basicamente aqui, ó. Teorema de Pitágoras é assim: a ao quadrado, que é igual b quadrado mais c ao quadrado. No Teorema de Pitágoras, essa letra A, igual eu coloquei aqui, nesse caso, está representando esse lado que é a hipotenusa. Então, aqui eu poderia chamar de A, aqui eu posso chamar de B,
e aqui eu posso chamar de C, ok? Substituindo os valores aqui nas letras, aqui continua A, porque eu quero achar essa medida, eu não tenho. Então, A ao quadrado é igual. O nosso B vale 3, ficou 3 ao quadrado, mais o nosso C vale 4, ficou 4 ao quadrado. Ao quadrado é igual. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. A ao quadrado é igual. 16 mais 9 vai dar 25. A ao quadrado é igual a 25. Porém, a gente precisa só do valor do A. Como é que eu faço para resolver esse problema? Vejam que toda operação ela tem uma inversa. E em relação à potência, a inversa da potência chama-se raiz. Então, eu posso eliminar a potência aplicando raiz nos dois lados da equação. Ó. Eu posso fazer isso. Ó. Aplico a raiz em A ao quadrado e aplico a raiz em 25. Nesse caso, a gente pode resolver eliminando o expoente com o índice da raiz. Raiz quadrada ó, é índice 2. Então, aqui eu estou dividindo. 2 para 2 é 1. Sobra apenas a letra A. E a raiz quadrada de 25 vale 5. Então, eu tenho que a distância entre a mesa de leitura e a mesa do professor é 5 unidades de medida.